favor, comprem. É um livro inacreditável. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí. Vale a pena. Hoje tem comigo o Rui Melo, nascido em Évora em 1974, músico e ator. És um bocadinho como o Afonso Cruz, de quem vamos falar hoje. Pois vamos. Não é? Um mal nunca vem só, não é? Músico e ator. É giro. És apaixonado pelo Fausto Bordal Dias. Pois sou. Ouvi dizer. Sabes que eu não conhecia, que estupidez. Quer dizer, depois claro que fui ouvir e reconheci algumas coisas. Vamos ficar por aqui, está bem? Beijinhos. mas digo-te, e assumo a minha ignorância, claro, mas fiquei a ouvir, e eu que não trabalho a ouvir música, não consigo, fiquei a ouvir Fausto enquanto escrevia. Que giro, que bem simpático. É inacreditável. Para mim, o Fausto devia ser obrigatório em todas as casas, em todas as escolas. Eu há 2 dias atrás fui ver o concerto dele na aula magna. E cheio, claro, sou eu que não sei. A pinha. Mas é o Fausto. Quando disseram Fausto Bordal Dias, eu fiquei, Fausto Bordal Dias, estás a ver? Porque tu não dizes o apelido. Pois, não é? Foi por aí que eu de repente não cheguei logo lá. Eu sou fascinado pela obra dele, acho mesmo que devia ser obrigatória para toda a gente. Porque aquela escrita e aquela forma de compor, aquilo é especial, é muito especial. É português, sem ser saudosista e sem ser nacionalista, mas aquilo somos nós, aquilo somos mesmo nós, e aquilo são obras-primas. Portanto, eu acho que toda a gente devia ser obrigado a ouvir aquilo. Sim, eu faço, no fundo, sim. Aí, claro que sim. Agora, Fausto Bordal Dias, ainda por mais Bordal Dias. Vou ver, depois, claro que sim. Bem simpático, Boa. sim, senhores. Portanto, já mudaste. Olha, que bem. Já aprendi contigo. É uma das minhas missões na Terra, é fazer chegar o Fausto a toda a gente. Que bom, e o Jorge Drexler também, mas já lá vamos. Está bem, já lá vamos. Então, olha, tens as mãos pequeninas. Sim. E esta aqui foi muito querida, calças 39, mas dizes que calças o 40. Sim. E dizes a quem? Aos amigos ou na loja? Toda a gente. Na loja tens de dizer a verdade. Toda a gente sabe. Os projetos de televisão que faço, nós temos de dar sempre as medidas e eu digo sempre calço 40. Mas e é mentira. Eu calço 39. Isso é muito engraçado. Pronto. Na loja dizes a verdade. Não. Eu uso muitas vezes sapatos 40. Por vergonha. Eu já acho que é engraçado, porque ontem fico a afirmar. Isto fica só entre nós. Sim, dois, não dizemos a ninguém, claro. vai dizer a ninguém. Exato. Mas ontem fico a afirmar que tu és de 74 e eu ia brincar contigo, até posso adiantar já, porque a Eliette, vamos falar desse livro, a personagem nasceu em 74. Pois. E há aqui um autor que tu também trazes que nasceu em 74. Então eu pensei, mas eu acho que o Rui também é de 74. E então fico a afirmar. São coincidências, mas sim. São, mas eu adoro estas coincidências. Claro. E então fui só confirmar, imagina a data de nascimento ou a idade, Rui Melo, e aparece, nem cliquei em mais nada, aparece-me só aqueles vários títulos e um dizia as medidas. Okay. E dizia sapatos 40 e eu ri imenso. Porque está aí oficial, está no site da minha agente, provavelmente. Se calhar, já nem sei. Sim, provavelmente. Ok, muito bom. Adoras cozinhar, quais as especialidades? Não acho que tenha assim uma grande especialidade. Olha, por exemplo, faço uma maçada de cherne muito competente, sim. Muito com competente. molho de tomate? Sim, é com tomate mesmo. Sim, exatamente, não é polpa, é Não, é com tomatinho mesmo. Que bom, maravilha, muito bem. Praticaste saltos para a água, quantos metros de altura? As pranchas vão até aos 10, portanto eu fiz todas. Que medo! Eu agora se calhar já teria algum medo. Daí talvez não, mas já não faço as coisas que fazia na altura. Mas 10 aí, mas os meus filhos, nós tivemos uma piscina no verão que era 3 metros e eu tive que saltar uma vez só para todos se calarem. Pois. Mas os meus filhos foi ali um desafio, pois lá foram e era só 3. Pois, e provavelmente era prancha mesmo, não era? Sim, prancha de uma piscina de hotel. Claro. E tu fazias curvas tipo mortais no ar. Sim. Que máximo! Uau! E praticaste polo aquático? Sim, eu pratiquei quase tudo o que teve a ver com água. Natação, tu das ondas? Sim, eu comecei pela natação, fiz natação dos 6 aos 17. Uau! Pronto, tinha algum jeito para aquilo e depois, a meio do processo, comecei a experimentar polo aquático, porque Évora, de onde eu venho, tem um complexo de piscinas municipal gigantesco. Foi durante muito tempo um dos maiores da Europa. E tinham essas coisas todas. Tinham um clube de natação, um clube de polo aquático, saltos para a água, só não tinham natação sincronizada, o que é pena que eu provavelmente teria experimentado também. De ver. Sim. E esclarece-me aqui um mito que eu fiquei chocadíssima. O meu filho fez polo aquático, mas não muito tempo. E houve um dia que ele era miúdo, imagina, não sei, 10 anos, e queria sair da água para ir fazer xixi. E o professor disse-lhe: faz aí, na piscina.
Pois é, este professor não existe. Não. É Sim. na boa. Sim. Portanto, piscinas públicas. Porque nas não competições, engolam água. imagina, estás numa competição, não é? Estás num torneio Sim. e não podes parar para fazer xixi. Não, é ali. Fazes na piscina. Mas eu achava que tu ias falar-me da violência que existe debaixo d'água, porque é uma violência. Ok, mas são brutos uns com os outros. Muito. Ai, aí ninguém vê. Ninguém vê. Ai, ainda bem que o meu filho saiu. É muito violento. Quer dizer, agora não sei porque já há câmaras por baixo d'água para ver aquilo tudo. Mas no meu tempo, não é? Há 30 anos Mas que é atrás. para lesionar a competição? Era horrível. As coisas que se faziam. Os puxões e os pontapés e os puxões nos sítios mais inapropriados. E vamos deixar assim no ar. Sim, exatamente. Que este pode ser um podcast familiar. Olha, e ainda dentro da água, literalmente a 25 metros de profundidade, tiveste um ataque de pânico. Sim. Como é que uma pessoa tem um ataque de pânico? Quer dizer, como é que tem? Eu sei, mas como é que sai dele dentro da água? Tentando ter muita calma, tendo a noção de que estava a acontecer um ataque de pânico. É? E era por estares dentro da água ou era por outras razões? Era por outras. Estavas no sítio errado à hora errada? Sim. Houve uma fase da minha vida que eu sofro de ansiedade, tenho alguma ansiedade e Bem-vindo ao mundo do... Pois claro, isto cada vez mais é comum, não é? Eu acho sempre que é melhor assumir isso e lidar e tratar do que estar a tentar esconder. Portanto, houve uma altura em que eu tive uns ataques de pânico, uma fase da minha vida em que tive ataques de pânico, e houve uma vez, eu estava a fazer mergulho, eu faço mergulho também, por acaso agora já não faço há muito tempo, mas que tive um debaixo d'água, estava a 25 metros de profundidade em Moçambique. E não se pode ir na mecha, não se pode subir na mecha, não é? Não. Portanto, é ter a noção de que está na iminência de acontecer, e o que eu fiz foi agarrar-me a uma rocha. Ok. Agarrei-me a uma rocha, fiquei ali quieto. Respirar fundo que podes, não é? Com a garrafa sim. podes. Tentar respirar, tentar acalmar-me. A pessoa que estava comigo percebeu, sim. O que é que uma pessoa pode fazer? É um bocado de impotência num momento, não podes fazer, é tentar acalmar-te, sim. Mas é o que? Põe a mão no ombro e estou aqui? Não, no meu caso é não me tocar. Também, numa viagem que eu fiz à Noruega, fui fazer uma caminhada por uma montanha, não sei o quê, também tive um lá em cima. E o amigo que estava comigo, foi mais ou menos na mesma fase, e o amigo que estava comigo percebeu e afastou-se, foi-se embora. Então eu fiquei ali 3 horas, sozinho, à espera que me passasse. E depois consegui sair. E também tem a ver com situações extremas. Ou já estiveste a ler um livro na praia, também já tiveste... Não. Tem a ver com, é mesmo, pois, tinha a ver com situações tens extremas. Tens noção também sim. do limite do momento, não é? Do sim. Uau, incrível. Assustador. Não, sim, sem dúvida. Este incrível não é um elogio, é um... Pois. Mas sem dúvida, e é bom partilhares, até porque não serás o único e muitas pessoas vão dizer isso, não é? Seguramente não sou o único. E cada vez, graças a Deus, cada vez se fala mais nisso, pois, que é claro, ótimo. Tem que se falar. Que é ótimo, não estamos mas estou bem agora, já não sofro desse mal. Estás bem, ainda bem. Tens que voltar a fazer mergulho. Sim, por acaso eu já não faço há um tempo. Eu, como deixei de viajar, não é? Depois de uma pandemia, depois de uma criança, viajo muito menos do que viajava, mas quero retomar, sim. Boa, sabes que o meu pai, reformado já, devia ser bucket list, aquelas coisas de adorava fazer mergulho e nunca fez. E aos 70 anos tirou um curso de mergulho. É isso, Sesimbra, portanto é mais perto do que ter que tirar férias. É apenas Sesimbra porque a água é de facto muito fria. Pois é. Em mares mais quentes é mais giro, até porque a fauna e a flora que se encontra lá em baixo, em mares mais quentes, em águas mais quentes é mais giro. Sim. Claro, que giro, boa. Hábitos de leitura então? Pois, como te estava a dizer, variam muito. Agora, eu comecei a ler muito tarde. Eu comecei a ler só aos 30. Não faz mal? Não faz mal nenhum. Comecei a começar. Portanto, eu comecei mesmo tarde. E dos 30 aos 40, li muito, mas era mesmo muito. Era um ávido leitor. E depois aos 40 fui pai. E a coisa fez assim, tipo, um travão. A barandar, claro. Sim, portanto, eu há uns dias ouvi o podcast o teu com a Joana Marques, vocês as duas mães a falar, que lêem, e eu muito invejoso, estás a ver? Tipo, como é que elas conseguem gerir o tempo com as crianças e o tempo para a leitura? Porque eu sinto essa dificuldade. Eu normalmente às 10 da noite estou podre, já não consigo ler. Quero ir dormir. Sabes, tive uma convidada, a Mariana Duarte Silva, que diz uma coisa engraçada, que foi desde que eu fui mãe comecei a ler mais, porque de repente mais do que nunca precisei de tempo para mim. Pois, e a minha escapatória é essa. Eu percebo. Mas eu tenho que ler... Agora o meu filho agora já tem 8 anos, portanto já voltei à leitura, ainda não com a voracidade que o fazia, mas pronto, voltei à leitura, sim. E tentaste também às vezes, no final da manhã, dizias tu, não é? Se vês assim, o miúdo já está na escola, sim. O Luca, assim... Quando eu não estou a fazer televisão, tenho esse período, por exemplo, eu deixo o Luca às 8h30, 9 na escola
e tenho amanhã livre, estou na maior. Portanto, Que bom. leio, sento-me ali na cama de rede e estou ali a ler um livro. Que maravilha. E eu sei que tu és preocupado, na verdade todos os pais o são, mas há uns mais na teoria do que depois na prática e sem maldade, enfim, sem querer, vá, que é a preocupação dos ecrãs com as crianças. O teu filho já tem 8 anos, eu Sim. sei que tu és muito... Sou. Tu consegues... Como é que tu... Eu obviamente também dou limites aos meus filhos mas já me aconteceu ao contrário, que é, estão a discutir ou estão-se a pegar, filho, toma lá o YouTube, o meu pequenino tem 6 anos, toma lá o meu YouTube, vê. Pois. Ajuda-me a acalmar Essa é a discussão agora, Pois. neste momento, na minha casa, porque os amigos dele todos veem YouTube e o meu não. Mas na Porque eu escola acho- não controlas. Na escola não controlam, mas eles não podem usar telemóveis na escola. Sim. Naquela escola, pelo menos. Pelo menos que eu saiba. Pois é isso, é que depois há sempre surpresas. Pelo menos que eu saiba, né? Porque isso. ele também já deve ter aprendido a esconder umas coisas, porque é muito provável. vai piorar. Pois, seguramente. Eu lembro-me do Stranger Things, eu achava que não era para a idade dos meus filhos, e o mais velho na altura tinha, já não sei, 12, 13, que para mim ainda era muito miúdo para ver o Stranger Things. Mãe, vou agora começar a segunda temporada. Pois, E eu, e como é o assim? choque, não é? Netflix está na sala e tu não... Eu controlo o que é que vocês... Não, está aqui um site pirata no meu telemóvel. Pois. É porque Eu eles... dei-lhe telemóvel aos 12. Pois. O meu ainda não tem telemóvel, Claro. já anda a chatear-me desde... Todos os amigos têm, eu sou Tem, o único. é injusto aquela célebre palavra, Sim. é injusto. E pronto, eu tenho essa preocupação, eu tenho muito medo ainda dos conteúdos que possam aparecer de surpresa no YouTube, tenho mesmo muito medo. Vai Portanto, piorar. vai O teu piorar. medo, o teu medo. Pois, claro, mas eu sou um pai galinha, tenho que tratar disto. Também. Não, mas não há nada a fazer. Não vai melhorar, não é? Pois. O tempo de ecrã, pronto, ele tem uma Nintendo. Sim. E eu controlo o tempo que ele joga, controlo mesmo. Pois, e consegues, com 8 anos já consegues pô-lo a ler. Por exemplo, tu tens um guilty pleasure que é a banda desenhada, o Asterix, disseste tu. Sim. Será Mas que ele não se entusiasma ainda meus pela também não. leitura. O meu só gosta que eu leio histórias todas as noites, não é? Oh. Isso ele adora. Eu mantenho esse hábito desde que ele começou a pedir. Sim. Portanto, antes de ir para a cama, há sempre uma história. Normalmente é a mesma. Sempre em loop. Mas ainda não consegui que ele começasse a ler por si. Sim, ainda é pequenino. Não Mas sei. começa com as tuas bandas desenhadas. É, não é? Pois. Sim. Eu mesmo assim, os meus não pegou tanto. Com banda desenhada, achei que era. Tá, vamos começar por aqui. Foi mais o Diário do Banana, foi assim, livros mais fáceis. Pois, ele já tem lá o Diário do Banana, já tem isso tudo e não pega. Não, ainda não. Ele gosta de ter os livros, ele gosta de ir a uma livraria e comprar, mas depois É não o lê. presente, claro, é o presente, não é? O... Exatamente. Jantarias com o Carlos T. Sim, sou muito fã Sim. do trabalho dele, não é? Ele tem, acho que só é o único romance que ele tem, que é o Voo Melancólico do Melro, que já foi editado há muito tempo. E eu gostei mesmo muito do livro, porque aquilo vai ali para o universo do Domingos e os Samurais, não é? Que é um álbum do Rui Veloso. Pois, o Carlos T era o grande letrista do Rui, sim. Veloso. E aquilo vai ali para aquele universo da juventude dele e é muito engraçado. Ele escreveu, além desse romance, o Voo Melancólico do Melro, e agi porque, dizia a crítica, estreou-se finalmente na ficção, porque já se conhecia pelas letras das músicas. Foi há mais de 20 anos. Foi. Depois disso ele tem contos, que são os contos supranumerários, tem poesia, Sim. Penso Sujo e Cimo de Vila, e tem 3 peças em volta de canções, tem um monólogo sobre futebol, teatro, e tem Arquibaldo, que é o mais recente romance que saiu este ano. Olha, isso eu não sabia. Ficas a saber, o Arquibaldo. Isso não sabia. Boa. Eu achava que ele só tinha escrito um romance. Sim, este é o segundo, deste ano já. Vou o ler, Arquibaldo. vou Boa. E o Carlos T é o Carlos Alberto Gomes Monteiro, e escrevia então para o Rui Veloso e para muitos outros. Sim, é um letrista incrível, um dos nossos maiores letristas. Ele e o João Monge, provavelmente. Que giro. Digo Pois, eu, ainda isto para é sempre uma opinião, não é? Claro, e tu Vale o que também, vale. ainda para mais, amante de música, Sim, também estás mais dentro. Mas os sim, gostos, mas o Carlos T. sim, os gostos não se discutem. Não, mas... verdade. Outro livro que tu trouxeste, e engraçado há pouco teres referido a conversa com a Joana Marques, porque ela também o trouxe, a Eliette, da Dulce Maria Cardoso, foi que a Eliette nasceu em 1974. 74, tal como eu. Meses depois da Revolução, como tu. Sim, porque aquilo é um livro, lá está, ali assim de uma assentada. Foi incrível, surpreendeu-me muito, não estava à espera de gostar tanto. Tanto que agora quero ler o resto da obra dela, que ainda não tinha lido. E a história daquela mulher, que pode ser de todas as mulheres da minha geração, fascinou-me, aquilo tocou-me muito, sensibilizou-me muito. Ela carrega às costas uma infância da qual nunca se conseguiu libertar. Como todos nós, não é? Como todos nós.
Issues. Sim, aquela mulher somos todos nós, não é? Aquela é de uma perspectiva mais feminina, se calhar. E daí talvez não. Mas sim, é de uma perspectiva mais feminina porque acontece numa sociedade dominada pelo patriarcado, de alguma forma, não é? Mesmo que de forma meio camuflada, está lá. E isso é muito engraçado, e ver como as mulheres impingem isso umas às outras, geração após geração. Pois é, é isso, é uma cultura, não é? Sim, é uma coisa até nossa, não é? E ainda é um bocadinho. É ainda é muito. E estes livros, como o Eliette, ajudam de alguma forma, na minha opinião, lá está, servem como espelho, tipo, olha, vejam lá aquilo que nós somos. É uma crítica. Mas funciona como espelho. É. E começa com a avó dela que adoece e de repente tira-lhe o filtro, não é? Sim. Portanto, sim. E o final é absolutamente surpreendente. Mas acho que o final, sabes que eu tenho o Eliette há muitos anos, mas sim, há 3, já não sei, e adoro, o livro é giríssimo, e agora há uma edição de bolso, eu tenho ainda de capa dura, e a Ana Sofia Martins no episódio 15 e a Joana Marques no episódio 16 falaram no Eliette, e eu vi com elas, porque eu estava na minha lista para ler, e até tinha combinado com uma amiga lermos ao mesmo tempo. E aprendi com elas que o final fica em aberto e que tu ficas... Sim. E eu pensei, espera, então não quero isso na minha vida. Quero claro. só ler quando... Como a Netflix, né? Quer ter lá a série toda. Next. É um bocado uma crítica, Percebo. uma crítica que se faz às crianças que nós também já começamos a ter, que é, já não há paciência para esperar. Já não conseguem esperar. Essa foi a conversa de hoje de manhã, quando eu levava o meu filho à escola. Ele já não tem paciência para esperar. Pois. Tens que aprender a esperar. Mas, é uma frase que eu digo imenso aos meus filhos, mas que é frustrante. Nós somos assim também. É? Eu lembro que foi o pediatra do filho de uma amiga minha que disse isso, que é, nós esperávamos pela telenovela ou 24 horas, ou se fosse uma série, eu lembro da minha série favorita, era às segundas-feiras. Sim. O Alf era à tarde e a outra era à noite. Mas é uma realidade que eles não conhecem, não é? Conhecem. É tramado. Gerir isso. Mas eu tenho isso um bocadinho com os livros. Eles, acho eu. Sim, temos que acompanhar. Mas eu Eliette aconteceu isso, que eu há pouco tempo li um livro que acaba em aberto e ainda não vi o segundo, e eu vou ao original, e o original era, já não me lembro, em alemão ou francês, ou eu já não consigo, e bolas. E agora saiu a sequela, e já não me lembro bem quem é quem, porque foi um ano depois, claro, e bolas, agora tem que ser de seguida. E a Eliette, sabes que fiquei curiosa, e é giro porque muitas pessoas ouviram estas conversas com a Ana Sofia e com a Joana Marques, muitas pessoas compraram a Eliette, e depois é giro porque enviam mensagens, enviam mensagens a partilhar. Mas comprem, se por acaso acontecer com esta nossa conversa, por favor comprem, porque é um livro inacreditável. Que eu li em 2 dias, 3 dias, foi assim, devorei. E o que eu te saquei com a editora é que na altura houve notícias, chegou a haver notícias que ia sair a continuação, depois não saía. Pois. E então a editora diz que não é por causa da editora, é mesmo a autora que às vezes apaga tudo. Está ali engraçado, exigente com ela própria, provavelmente. Eu percebo. Oh, Dulce Maria, estamos aqui à tua espera. Despacha-te, por favor. Despacha-te. Outro livro que fez muito sucesso, Eliette, a grande surpresa, não é surpresa, mas a boa crítica foi que ela teve o retorno, que fez muito, muito sucesso, e é mais um ponto de vista masculino, portanto achei graça a dizer isso de Eliette. E depois depois de um livro tão bom, tu tens medo que o seguinte fique aquém. É o síndrome do segundo álbum, não é? Bem, que os músicos têm muito. É mesmo quando tu tens um livro que é, olha, com o próximo autor que podemos até falar já, tu trouxeste um autor que o primeiro livro escrito por ele foi logo Booker Prize, do Aravind Adiga, o Tigre Branco. Sim. Conta lá esse livro. Então, esse livro foi-me oferecido pelo Miguel Guilherme. Nós estávamos a fazer um programa de televisão e estávamos a filmar numa livraria, e ele olhou para o livro e disse, olha, tu já leste isto? E eu disse, não, isto é uma coisa, isto ganhou o Booker Prize em 2013, 2012, não sei. 2008, sim. Foi? Pronto, não sei. Isto ganhou o Man Booker Prize, e é um livro absolutamente fantástico, porque é uma carta escrita por um empresário indiano ao presidente da China que visita o país pela primeira vez. E o livro começa com essa carta. Eu escrevo-lhe para lhe dizer como é que uma pessoa consegue cometer um assassinato e ainda assim se ingrar na vida na Índia. E aquilo de alguma forma logo de prender, ou seja, conta-te o final da história. De alguma forma o Garcia Marques também faz isso, não é? E aquilo prendeu-me logo, e aquilo é um manifesto, e é uma história absolutamente mirabolesca, não é? Não sei se esta palavra... Mirabolante. Sim, eu disse mirabolesca porque quis dar ênfase à coisa. Rocambolesca com mirabolante. É um neologismo, está ótimo. Sim, e aquilo prendeu-me muito, tanto que depois acontece isso. Eu leio o livro e já ofereci o Tigre Branco a montes de
pessoas. Conta lá, tu tens essa mania. Tenho. Há bocado o Rui estava a dizer-me isto. Quando um livro é bom, eu ofereço, mas ofereces o teu, não é? Então, olha, gostei tanto deste, vou oferecer um igual àquele livro. Ofereces os teus. Sim. E não ofereces os maus. Portanto, fala lá sobre a tua biblioteca. É muito estranho, porque quando as pessoas vão à minha casa, espreitam, deixa-me lá ver os teus livros, só lá estão os maus, porque os bons eu ofereço todos. Por exemplo, o Eliette, que foi um dos últimos que eu li, no dia a seguir a acabar de lê-lo, cheguei ao teatro, estou a fazer uma peça, e ofereci-o à Custódia Galego. Disse, olha, tens aqui um livro que tu tens que ler isto. E puma, e dei-lhe. Portanto, eu agora queria trazer o Eliette e queria trazer o Tigre Branco, não tenho lá nada. Engraçado. E tu ofereces, tu não emprestas. Não, eu ofereço. Que eu tenho livros, eu também adoro fazer isso. Quando adoro, partilho, quero partilhar. Mas compras e ofereces, é isso? Ou compro e ofereço, não é? Ou às vezes, imagina, gosto tanto que empresto o meu livro, mas sofro se não me devolver, sobretudo se eu gostei muito dele. Eu não tenho esse apego, mas não tenho esse apego com objetos de alguma forma. Sim, eu tenho com livros, mas só os especiais para mim. Até porque depois tu estavas a dizer guardas os maus. Eu já aprendi, até porque tenho, felizmente... Guardas os maus por vergonha, pela mesma razão que digo que calço 40. Isso é muito querido. Mas ficam lá em casa e depois eu não te vou dizer nomes de autores, mas tenho lá. E mas as não pessoas chegam gostaste lá. deles, então não os guardes. Não, ou se calhar gostei. Imagina, eu quando comecei a ler há muitos anos atrás, li os Paulos Coelhos da vida, não é? Sim. Portanto, eles estão lá. Alguém que vai lá à minha casa. O que vê é a Brida, o não sei o quê, aquelas coisas, o alquimista. E tipo, mas dá uma biblioteca. Posso dar, mas ele já tem muito Paulo Coelho da vida lá. Sim, continua a escrever. Pois, claro. Mas eu aprendi isso com a Marie Kondo, aquela japonesa, Sim. e eu brinco que foi o meu primeiro livro de autoajuda, que era Arruma a Sua Casa, Arruma a Sua Vida. E ela tem um argumento ótimo que é, se não gostaste daquele livro, porque é que está na prateleira? Pois, e faz todo sentido. Não é? Tens que renovar o meu está por vergonha. Maravilha. Olha, mas então voltando ao Tigre Branco, Sim. tu adoraste, conta lá, isto arrebatou por unanimidade o prémio Man Prize e foi sim. o primeiro livro do autor. Foi o primeiro, sim. Incrível. Sim, depois acabaram por fazer um filme também. O filme não é tão bom. Interessante, não. O livro, sempre bom, o livro é incrível. É incrível. O USA Today diz mesmo, é um dos mais poderosos livros que li em décadas. Sem exagero, este romance de estreia atingiu-me como um murro no estômago. Foi exatamente essa a sensação. É uma crítica à Índia pobre e à ascensão dele, neste caso, na má vida, Sim. E como ele é poderoso. E a distinção de classes, as castas que existem na Índia, que está muito vincado, que é uma realidade que nós não conhecemos tão bem, não é? Se bem que eu acho que nós também temos um bocadinho isso, mas lá está muito vincado, ou seja, se tu pertences a uma determinada casta e nasceste num determinado meio, nunca poderás ascender a outro que não esse. É? Pois é, mesmo casta ao termo. É que são castas, sim. E ainda existe isso. Existe muito. No Nepal também eu conheci uma nepalesa e ela dizia isso, até o casamento combinado, ou que os pais de uma amiga dela estavam chateados com a amiga, porque casou com um homem de outra casta. Pois. Tramado, no século XXI, é assustador. No século XXI. Exato. Este livro do Tigre Branco então fala sobre isso e ele escreve, são cartas que não têm resposta, não é? Não tem. Eu acho que até o Primeiro-Ministro da China. O Primeiro-Ministro, sim. Primeiro-Ministro, exatamente. Não é Vice-Presidente, mas é Primeiro-Ministro, sim. E então é do Aravind Adiga, ele foi o quarto autor na China ainda a ganhar o Booker Prize. Fantástico. Outros livros sobre esta temática, porque quem tem interesse, isto é muito giro. A Catarina Furtado também, na Conversa 23, ela fala sobre um livro que é O Sonho de uma Outra Vida, da Catherine Boo. Então é uma jornalista que viveu lá, na Índia. Espera aí que eu tenho aqui uma listinha que já eu depois também já vi isto tudo. O Sonho de uma Outra Vida, Catherine Boo. Houve a conversa com a Catarina Furtado e quem nos está a ouvir recomendo, porque de repente é uma jornalista que vive mesmo na Índia para viver literalmente aquilo. Então tu tens um bairro de lata ao lado de hotéis de luxo. Pois. E literalmente as pessoas agarram-se ao lixo dos ricos e a comida dos pobres. Isto é assustador. Sim. E esse livro mas no Tigre Branco também tens essa noção. O sítio onde eles... Ele depois às tantas, a personagem principal foi motorista de um tipo muito rico. E o sítio onde ele comia e dormia, apesar de ser nas mesmas instalações, estava absolutamente pejado de baratas. E era comum porque todos os empregados comiam e dormiam ali e faziam as necessidades. E era muito próximo do luxo, era muito próximo, a poucos metros. Já estou a achar maravilhoso o xixi do polo aquático na piscina. Muito higiênico. Prefiro o xixi na piscina. Pois, claro. Bolas, nós somos os privilegiados. Então, olha, fica aqui a recomendação para quem gosta desta temática do Tigre Branco, do Aravind Adiga, O Sonho de uma Outra Vida, da Catherine Boo, que foi a Catarina Furtado que falou, e depois, já falei várias vezes aqui, tenho grande paixão pelo Shantaram. Conhece o livro? Não. O Shantaram, falámos, foi o Chef Kik que o escolheu, logo na primeira conversa deste podcast, e é um livro enorme, são mais
mais de 900 páginas, que é um homem que foge da prisão, e é real, é biográfico, um homem que foge da prisão ou Austrália ou Nova Zelândia e vai para a Índia refugiar-se, com nome falso, e tu acompanhas os anos que ele passou lá e esteve desde a favela a ajudar, até como ajudante médico, porque tinha mais conhecimentos, era mais culto, não é? E não é médico, até à máfia poderosa e a drogas, e tu tens uma, e depois é incrível, porque para já eu nunca sublinhei tanto um livro como este, tem frases maravilhosas. Eu que queria escrever um romance, digo, nunca irei escrever porque isto não chega a este. E depois é giro, porque tu entras na história, vives na Índia durante os dias que lês o livro, e até há um momento, há uma altura que há uma luta muito bruta, muito agressiva, violenta. E eu sofro imenso. Para mim, eu leio as histórias como se fossem verdade. Pois, portanto, eu percebo isso. Até pode ser um bom livro. Se o protagonista tem mau caráter, eu não vou gostar do livro porque eu não gostei do protagonista. Avalio. Ok. E aqui não é o caso. E às tantas há uma cena com tanta violência que eu penso que horror, não aguento. Tipo, sabes quando tens de passar à frente no filme, porque e tu, não, peraí, claro que ele se vai safar, é ele que está a escrever o livro, é ele que conta a história, claro. Porque eu achei que ele ia morrer. Ok. E é incrível, o Shantaram com SH. Vou procurar isso. Sim, recomendo. Grande, também acho que vais gostar, porque lembraste muito com este tigre branco. O Shantaram é incrível também. Eu depois ponho aqui na descrição do podcast para as pessoas não se esquecerem. E o Aravind Adiga, o autor, lá está, 1974, uma ótima colheita. Olha, eu não sabia disso. Eu adoro estas coincidências. Que giro. A da tua colheita. Afonso Cruz, já não sei quando é que ele nasceu. Ok. Não, olha, nasceu em 71, por acaso escrevi aqui na Figueira da Foz. Que ele é um bocadinho mais velho. É, a nadinha mais velho. O Afonso Cruz, músico também, tem uma banda, o Soaked Lamb, que é ensopado borrego, acho que é o melhor nome de sempre. E com as flores, o livro As Flores. Conta-me, também me apanhou-me assim completamente na curva. Pronto, aquilo fala de uma relação que está moribunda, não é? E a mim apanhou-me porque, pronto, eu estava-me a separar na altura e aquilo de alguma forma identifiquei-me com aquela história e apanhou-me completamente de surpresa. E depois aquilo passa-se também ali no Alentejo, e pronto, a minha ligação ao Alentejo é grande e é um livro que eu também acho que devia ser lido por muita gente. E porquê que este livro ainda não li? Porquê que fala que ele perde a memória? O protagonista? Não, quem perde a memória não é o protagonista, é um vizinho que ele acompanha. Ele passa a cuidar mais do vizinho do que propriamente do casamento dele e da filha. E é muito engraçado. Ele torna-se quase um tutor, um cuidador desse vizinho que perde a memória e vai à procura de resgatar a memória desse vizinho. Giro. E ao mesmo tempo a relação dele vai escada abaixo. Porque já ia, não teve a ver com o vizinho, mas já ia. Mas acelerou, se calhar, não é? Sim, é só quase um pretexto. Ok, este livro, Flores, do Afonso Cruz, foi vencedor do prémio SPA. Fantástico. O Afonso Cruz é super, também é ilustrador. Tu também desenhas? Não, eu não consigo fazer uma linha a direito. Sou péssimo. Mas o Afonso, eu conheci o Afonso há pouco tempo, porque estamos a desenvolver um projeto de uma série. Que bom! Escrita por ele, sim. Uau! E ele já escreveu o primeiro episódio e é absolutamente mágico. A escrita dele é de uma sensibilidade, porque tem uma melancolia, tem uma tristeza, mas ao mesmo tempo é positiva e é muito engraçado. Gostei muito dele, estou a gostar muito dele. Que bom, eu fico aqui a pressão pública, eu já convidei o Afonso Cruz para este podcast, adorava saber o que é que ele lê, no fundo, não é? É muito porque interessante. Ele escreve, nós acompanhamos. E agora ele lia Paulo Coelho, já viste? Não. Tinha graça. Estamos aqui a dizer mal do Paulo Coelho, mas se calhar é quem gosta. E há quem gosta, olha, claro. A Cuca Roseta, por exemplo, gosto imenso e falou, obviamente gosto, não se escutem, mas não sei, se calhar até é preconceito, mas tenho a certeza que não será Paulo Coelho. Pois, claro. Mas eu sou grande fã do Afonso Cruz. Aliás, olha, já não escrevi aqui os nomes, já não sei de cor, mas há um livro mínimo que ele tem que é O Pai Perde-se nas Fábulas, olha, que estupidez, não escrevi, mas é um livro muito pequenino que é que o pai do miúdo, do protagonista, se perde nas histórias, nas fábulas. Depois também vou procurar o nome, agora está-me a escapar. Uma espécie de Matilda, é isso? Matilda? Não é bem, e é muito pequenino, é muito original, mas é mesmo a Afonso Cruz, porque ele tem tantas coisas tão diferentes, não é? E eu ainda tenho, já disse isto também neste podcast, eu tenho o meu primeiro amor com o Afonso Cruz, foi o primeiro livro dele, A Carne de Deus, que é de rir em voz alta, que é uma coisa difícil num livro. Pois é.
E emprestei, desculpa, Afonso Cruz, não baixei das vendas, mas emprestei imenso. O autor diz, eu quando escrevi livros para adolescentes, uma amiga minha estava a dizer à outra, eu depois empresto-te. Não, ela que compre. Claro, eu percebo isso. Mas é na coisa da partilha, não é? Lá está. Gostaste tanto que queres partilhar. E emprestei à minha mãe, que depois emprestou ao meu pai, que emprestou à minha tia. Foi ali um livro que quando me foi devolvido, lá está, porque eu tenho que o ter, já estava velhote e amarrotado, mas até dá gozo. A Carne de Deus, também recomendo. Ok, ainda não li, por acaso não li, mas vou ler, porque eu gosto dessas coisas de me rir muito com os livros. Vai em voz alta, sim. Difícil, sabes, não é? Um livro que me fez rir muito, e foi muito inesperado até para mim, foi o Dom Quixote do Cervantes. Eu ri muito com aquilo, porque aquilo só mais tarde é que eu percebi que aquilo era uma crítica à sociedade da época, e está brilhantemente escrito, não é? Está muito bem escrito, e eu ri muito. Sabes que é engraçado, porque o Dom Quixote toda a gente sabe qual é, não é? Do Cervantes, mas eu reli a sinopse e a história, quando entrevistei o Marco Horácio neste podcast, porque ele escolhe esse livro, e ele é tão fã que tem um Dom Quixote tatuado no braço. Engraçado. Eu não sabia. Então recomendo-vos até para se lembrarem da história, porque eu já nem me lembrava bem, que bom que foi recapitular. Aquilo é grande, não é? Um livro muito grande, mas é inacreditável. É inacreditável. É mesmo. Muito... olha, lá está, é o espelho, como tu dizes, de Eliette, não é? Outra ótima crítica. É um espelho, aquilo é um espelho. Funciona como espelho. Muito giro. No outro dia, o meu marido estava à procura de um poema, já não sei como é que lá foi parar, mas fomos parar a António Bandeiras, um filme no YouTube, um vídeo, António Bandeiras a agradecer um prémio em espanhol, tanto foi em Espanha, um prémio qualquer provavelmente de representação, não é? E ele no fim, e achei a graça, porque eu tenho um fraquinho com António Bandeiras, e ele a falar em espanhol, nós conhecemos-lo mais nos filmes de Hollywood, e ele no fim cita o poema de Cervantes, e era lindíssimo. É em espanhol, que eu tenho de meu marido, temos que procurar isto em português para dominar aqui. Que bonito que foi, que engraçado. Que giro agora falares nele. Muito bem, então temos o Voo Melancólico do Melro, do Carlos T., a Eliette, da Dulce Maria Cardoso, Flores, do Afonso Cruz, O Tigre Branco, do Aravindo Adiga, e agora é a altura de eu te oferecer um livro. Então, é engraçado, eu até disse isto, acho eu, à Joana Marques, que na altura eu gostei imenso do livro A Gorda, da Isabela Figueiredo. Leste? Li. Giríssimo. É ótimo. Também podia estar nesta lista, por acaso. Olha, boa. Também gostei muito. Sim. Então ainda bem. E então, quando eu falava na Gorda, que gostei, lá está, partilhas com toda a gente quando gostas, falava-me sempre no Eliette, que já o tenho, lá está, ainda não li. E então, ainda pensei nisso, bem. Quem me fala na Eliette, aliás eu disse isso à Joana Marques, quem fala no Eliette eu falo na Gorda, e a Isabela Figueiredo lançou agora um livro novo. E é esse que eu te trago, porque calculei que já conhecesses a Gorda. Então chama-se Um Cão no Meio do Caminho. Acabou de lançar e é a história de um homem e de uma mulher que sofrem cada um à sua maneira um dos grandes males da vida moderna. A solidão. E aí bate com alguns dos temas que tu me trouxeste hoje. Que maravilha. E eu ainda não li, mas também vou ler, claro. Isabela Figueiredo tem que ser lida. Que bom. Um Cão no Meio do Caminho. O novo romance de Isabela Figueiredo. Espero que gostes. Vou gostar de certeza. Quer dizer, não posso ter a certeza, mas desconfio que sim. Mas tem selo de qualidade de Isabela Figueiredo, claro, não é? Claro que sim. Olha, obrigadíssima. Obrigado, foi muito giro. É bom falar de livros, não é? É ótimo, e é giro conhecer pessoas que nós conhecemos de outras artes, não é? Tu como músico e ator, tu agora com o Pôr do Sol, o grande fenómeno. Pois. E há pouco falaste da Custódia Galego, da peça de teatro, que é, diz lá, o Quiz. Chama-se Quiz, pronto, sim, está no Teatro Maria Matos até fevereiro. Então pronto, temos tempo para divulgar. Eu já vi. Posso dizer, fui com o Pedro Fernandes, gostámos imenso. Eu lembro-me, sim. Gostámos de Quiz, com a Custódia Galego, que eu fiquei, uau, com o monólogo dela. Incrível, no fim, aquele monólogo dela é inacreditável. Uau. Sim. Mas só quem vai ler o quiz quem vai ver o quiz é que vai perceber o que eu vou dizer agora. Eu não me dei o meu verdito. Não? Sim, tens que explicar que as pessoas é que são os jurados, aquilo é um julgamento, não é? Exatamente. As pessoas, o público faz de júri desse julgamento. E há uma votação no final da argumentação da acusação e há outra votação no final da argumentação da defesa. E normalmente os resultados mudam de uma para a outra. Mudam, porque no fundo foi um homem condenado por aldrabar o Quem Quer Ser Milionário. Sim, um major do exército inglês que foi acusado e considerado culpado, isto é uma história verídica, exato, de ter aldrabado o Quem Quer Ser Milionário juntamente com a mulher e mais um outro indivíduo. Um senhor com problemas de saúde. Sim, muitos problemas de saúde. Boa, quiz então até fevereiro no Teatro Maria Matos. Boa, fica aqui a recomendação. E agir então isso, a propósito disso, de ver-te como ator e de repente conhecer-te enquanto leitor, e gostei muito. Obrigado. Obrigada. Eu também. Beijinhos. Para a semana a mais, e estou a acabar a primeira season
agora, vamos continuar ou não? Claro que sim, então. Olha, faz a gargalhada, por favor, do pôr do sol. Faço, com certeza. Então vamos fazer assim, eu digo vamos continuar ou não e tu faz a gargalhada. Será que o Vale a Pena vai continuar? Grande Rui Melo. Para a semana a mais, amiguinhos.